Olá, minhas lindas, como vocês estão? Maravilhosas, espero que muito bem. Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Já se inscreve, deixa o like, compartilha. Eu quero ver o comentário de vocês. Travou um pouquinho. Quero ver o comentário de vocês aqui embaixo. Eu tô de olho no comentário de vocês. Vocês estão vendo e não estão comentando. O que é isso? A gente aqui é uma comunidade de amigas para que o YouTube entregue para mais mulheres. Hoje nós vamos assistir ao relato de parto da Lua Fernandes, tá? A única coisa que eu sei é o que tá no título, que diz Relato de parto cesárea, violência obstétrica. E a gente vai entender o que aconteceu. Primeiro de tudo, assista aí outros vídeos do canal. Tem vídeos aí de conteúdos mesmo, que não são reacts ou análises de outros vídeos. São conteúdos importantes para a tua gestação, onde eu tiro dúvidas principais, com imagens, explico bastante. E é isso. Já aviso a vocês que o áudio dela tá um pouquinho baixo. Eu tentei aumentar aqui no programa que eu uso de edição, mas tá no máximo. Então, presta bastante atenção, tenta aumentar o volume aí do teu telefone, da tua televisão, onde você assistir, tá bom? E a gente vai entender esse relato da Lua. Vamos lá, deixa eu diminuir aqui minha imagem pra eu caber aqui. Vamos lá, hein? Oi, voltei. Fiquei com uma vídeo especial muito economista, que é o relato de parto, né? 28, fazer meus problemas pessoais. Fala que a dor tava começando a ficar bem forte. E como se fosse treinamento que eu já tinha, né? Desde 22 semanas. Ela fala, o vídeo tá um pouquinho cortado mesmo, mas eu achei importante trazer pra vocês, pelo título mesmo, pra gente entender como é que acontece, porque existe violência obstétrica na cesárea também. Só que aí o que ela falou? Eu vou tentando vir trazendo pra vocês o que ela vai falando, porque tá tão baixinho, não sei se vocês conseguem ouvir bem. Ela diz que começou a sentir, ela fala que começou a sentir algumas dores mais intensas, mas ela achou que fosse o treinamento, as contrações de treinamento que ela já vinha tendo. Então, tava tranquilo. Na minha cabeça eu pensei assim, dessas contrações aí que eu tô tendo, né? Desde o começo, tá ok, vamos segurar, não vamos se acelerar. Quando eu cheguei em casa, eu tava bem cansada, tava bem inchada, me ficando bem inchada, tipo, de xixi muito grande. Aí eu fui no banheiro de xixi, quando eu vim pra cá, tinha uma gordinha. Aí eu falei assim, opa, essa gordinha não tava aqui antes. E fiquei pensando assim, será que você tá falando? Porque, tipo assim, a Adel não teve isso, foi cesárea, né, imediato, então não gostou muito de dor, não sei o que, então era tudo vontade. Então tudo que aconteceu, nada que tal. Provavelmente o tampão. Lembrando que o tampão não indica trabalho de parto, sozinho, isolado. Tem gestante que pode ter saído de tampão desde antes das 36 semanas. Lembrando que com 36 semanas, até as 36 semanas, o corpo pode regenerar esse tampão que você eliminou. Tá? A saída do tampão, ela indica que o colo está trabalhando. Então, não necessariamente indica um trabalho de parto. A não ser que ele venha acompanhado do ritmo de contração. A não ser que ele venha acompanhado, além do ritmo de contração, com sangramento, que pode indicar dilatação. Então, o tampão sozinho, a gente não considera parto, a não ser com outros sinais juntos. Era novo, não sabia de nada. E aí eu falei assim, não, deve ser, sei lá, normal, tal, não imaginei assim de cara que eu tô. Mas chamei o Lucas e mostrei, ele falou que ele é bem pequenininho. E eu mostrei o Lucas. Aí ele ficou com uma cara assim, parece um bicho branco, ele ficou branco. Quando eu vi, porque nada da depressão dele, pronto, é agora. E aí eu sentei na cama, aí tipo, eu senti uma vontade, porque a mulher sabe quando você está aparecendo uma coisa que ele não é gostoso. Então, só que era, no meu caso, era o jeito que eu tô saindo, né? Então uma quantidade maior. Aí eu mandei foto da minha mãe, né? Falei, olha, vou fazer isso aqui. 29 que era quarta-feira, eu já tinha consulta do pré-natal. Tinha muito porque eu não me senti porque só o tampão saiu, não tô não tinha tirado, não tinha acontecido nada mais, só o tampão saiu. E ele me falou, olha, leva as coisas, né? Porque se for o caso, você ficar lá, já levou tudo, deixa eu nada aqui e vai. Eu vou pegar, meu filho, ele ficou, olha, ele ficou branco, ficou azul. Então, ela decidiu já ir ao hospital para verificar o que estava acontecendo, né? Quando saiu a quantidade maior, ele já tinha mudado até a cor. Ele mudou o cabelo de branco quando novo. Depois ele já tava da cor do cabelo, gente. Não tem noção. Beleza, não consegui dormir. Arrumei as coisas, a minha bolsa no carro, que era que já estava arrumada, como eu com vocês. A não estava arrumada, eu arrumei a minha bolsa. Fiquei chorando, fiquei tão nervosa, tão ansiosa que eu não consegui dormir. Preocupada, né? Porque eu ia ficar, se ia ficar bem, enfim, coisa de mãe que não só tem acreditar, tem mulher também. E eu fiz 9 de casa às 5 da manhã, porque aí eu consegui ter conversações minha real. E aí eu percebi que não era mais a função de treinamento, porque ela foi muito mais forte do que as funções de treinamento que eu estava acostumada. Então, eu decidi ser um pouco mais de casa. Só que a minha médica, gente, nem usou de férias. E aí, a outra médica que ia me atender, ela não era boa, né? Ela já tinha me atendido na fila uma vez. Então, tava de boa. Fiz a recepção, eu tô com muita dor, não tô aguentando. A contração tá muito forte, a recepção falou. Então, desce, vai pra maternidade que eu vou avisar ela.
Desci, fui pra maternidade, era no segundo andar. Ela falou que não tinha motivo de me manter internada, porque a contração ainda não estava muito certa. E falou que se fosse caso, eu ia voltar pra ser atendida e viu que a minha médica estava. Subi de novo, eu avisei a minha médica, né? Falei, eu queria falar lá embaixo. Aí ela falou assim, então espera um pouquinho que eu vou te atender, fiquei esperando, o menino fez xixi, eu fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, começou a sair sangue. Eu falei, mano, eu entrei em desespero. Tampão com sangue. Então, a gente já tem um indicativo de dilatação. Pode ser o início da dilatação, pode ser 1 centímetro aí querendo dilatar. Cada organismo reage de uma forma. E a coloração do sangramento e quantidade é o que também diz isso, tá? Fica muito ligada com o banheiro. E aí o negócio sai sangue. Eu falei, quando eu passei a mão, gente, tava com muita dor. Quando eu botei a mão embaixo, eu olhei assim, sangue, a mulher, tipo, ficava assim, todo mundo foi olhando pro banheiro. Eu falei, caraca, cara, não tô acreditando nisso. Só peguei um papel, botei embaixo, fui lá dentro do meu talher, só, tá sangrando, não sei o que tá acontecendo. Ela já chamei, mas entrei, ela terminou, já tava com dilatação, já estava dilatando a bolsa. Aí, tá vendo? 1 centímetro de dilatação. Então, a gente está no início de uma fase latente. Lembrando que a fase latente pode durar dias, horas ou semanas. O sangramento realmente indicou no caso dela, o início de uma dilatação. Mas, como a outra médica havia observado, não tinha um ritmo de contração, pelo visto, pelo que ela está falando aqui, da primeira vez que ela foi avaliada. Eu não tinha estourado até então. Quando eu desci da maca, que ela estava me avaliando, a bolsa estourou. Era 11h30, a bolsa estourou. Ela falou, você vai descer na maternidade. Ele foi no carro com o Lucas, porque quando a gente... Será que a bolsa rompeu? Ou será que a bolsa foi rompida durante o toque, sem avisar? E aí, quando ela desceu, ficou-se ali naquele... Opa, que surpresa! Né? A bolsa não rompeu até agora e rompeu agora que eu acabei de tocar. A gente não sabe, né? Não tem como dizer. Mas, enfim, fica aí o questionamento. Eu ia ficar nada, óbvio. Então a gente ia pegar a bolsa para estacionamento um pouco mais. Fui andando ainda, porque dizem que andar também, né? Fui andando, cheguei lá no estacionamento, peguei todas as bolsas, gente, tudo direitinho. Fomos pra maternidade, chegou lá. Tive que fazer o teste do Covid, teste no dia. Para o teste ficou pronto, virei pro bar, teste diretório, já tava com 2 de dilatação, essa brincadeira só meio, tava com 2 de dilatação, já a bolsa já tinha estourado mesmo. Fiquei lá esperando um briguinho, né? Um briguinho longo, que foram 23 horas de trabalho de parto. Então, trabalho de parto, a gente só considera a fase ativa. Então, do início, a fase latente não é considerada como trabalho de parto. Só que ela demora mesmo. Por isso que não é considerado trabalho de parto e por isso que, se não houver sinal de fase ativa, geralmente o hospital não interna. Ela internou por quê? Primeiro, a gente teve um rompimento de bolsa, que a gente não sabe como foi, e porque, pelo visto, a médica dela, eu creio que um hospital particular, talvez ela tenha contratado a exclusividade da médica. E a médica dela estava ali, então vamos internar para ficar aqui de olho mesmo, já tô por aqui. Talvez tivesse sido isso. Porque o trabalho de parto mesmo, a gente só conta o tempo em trabalho de parto quando a mulher entra em fase ativa. Antes disso, não é parto. Tanto é que tem gestante que permanece na fase latente durante semanas, tá? Eu sempre conto aqui pra vocês. Tem gestante que tá com 2 de dilatação desde as 35 e só vai ganhar lá com as 39, entende? Por isso, esse tempo todo, essas 23 horas não foram trabalho de parto ativo. Essas 23 horas tem fase latente e parto juntos. Pelo visto, ela tá contando tudo, englobou, né? A gente ficou sofrendo até andando pensando na dor, pensando, cara. Por isso que a gente fala da importância da internação, de não ter a internação precoce. Por quê? Essa fase latente, ela poderia passar em casa, tranquila, tomando um banho quente, comendo o que quisesse, evoluindo, liberando ocitocina no seu ambiente. E não no hospital. Geralmente o hospital ele traz uma noção de receio, estresse, medo, ansiedade. Aí tem a liberação de adrenalina, tem a liberação de cortisol. Isso pode trazer uma parada de evolução. Quebrando. Olha esse negócio de falar de parto. A dor de parto é tipo, olha que forte. Mentira, isso não é real. Cara, que dor insuportável. Mas eu suportei. Até o final eu suportei. Eu fiquei ali, porque eu parto normal, fiquei ali até o fim. Só que, outras partes de mim, porque não é possível, as coisas só acontecem comigo, né? Enfim, não tem explicação. No primeiro plantão, elas estavam me examinando direitinho, tava vendo que ela dilatando, tava vendo que ela tava me encaixando, tava tudo ok, elas estavam esperando pra ver uma paciência comigo, fazer o parto normal, tava tudo jóia. Tive que mudar o plantão de madrugada. Pra quê? Jesus Cristo. Acabou aí. O sonho, aquela ideia dessa aquele negócio de vou fazer o parto, né, do jeito que eu esquece. A médica entrou, foi terminando o plantão, se apresentou e tal, não me examinou. E saiu do quarto. Depois voltei, depois de muito tempo, a gente fez muito tempo. Não olhar, não examinou, foi olhar. E ela voltou, mas tipo assim, o eu estava dormindo um pouco, que óbvio que não tem necessidade de ficar acordado o tempo todo, né? Ele foi descansar.
E aí ele tava descansando, minha mãe no quarto, e simplesmente falou assim, não tem como fazer parto normal, vai ser cesárea. Pra quê? Eu comecei a chorar e falando que a última coisa que eu queria era isso. Não queria de forma nenhuma cesárea. E já tava isso na minha cabeça. Comigo também, porque eu teria que ter trabalhado isso na minha cabeça, sim, porque pode acontecer, gente, de realmente ter que fazer cesárea e... Mas por que ia ter cesárea? Tem real indicação ou foi pra aliviar e liberar logo o plantão da madrugada? Vocês entendem também a importância de não ter uma internação precoce? Gente, entendam uma coisa, fase latente demora. Em algumas mulheres, demora algumas horas e ela já evolui para ativa. Em outros casos, não, demora dias, semanas. Só que quando a gente interna, a partir do momento que internou, o que o hospital quer? Finalizar esse parto rápido, vambora. E aí começa. Indicação falsa de cesárea. Indução sem necessidade real. Porque o corpo dela ia trabalhar esse restante aí de evolução tranquilamente de forma natural em casa. Se ela não tem nenhuma comorbidade, não é uma gestação de risco, não tem porquê manter uma gestante internada se ela não está em fase ativa. É óbvio que o profissional que assume plantão, que quer liberar os leitos e agilizar o processo, vai falar, olha, nossa, tá demorando tanto. E aí ele entra com uma mentira, porque ele sabe que você não tem informação. Você tá com parada de evolução. Nossa, você tá progredindo tão lento. Sendo que todo profissional sabe que a fase latente pode demorar. É latência. Por isso, o Ministério da Saúde não recomenda que a gestante seja internada fora a fase ativa. Por isso, a OMS também só considera parto na fase ativa. Porque fase latente é latência. O corpo pode evoluir hoje, aí amanhã para e depois volta, até o dia em que ele decidir evoluir. Mas é aqui que o profissional faz, aproveita da sua falta de informação e diz, olha, você não tem passagem, olha, não vai acontecer. Vamos entender qual foi a justificativa para um parto vaginal que estava acontecendo, que estava progredindo, para uma cesariana de repente. É isso, por que eu tô falando isso pode acontecer cesárea? Porque foi uma cesárea desnecessária. Porque ela não tá me examinando, queria ter cesárea. Desnecessária. E hoje ela sabe disso. A bolsa, o trabalho de parto já tinha começado por causa das contrações que já estavam indo. Mas a bolsa só tinha estourado 11h30 da manhã, então não tinha muito tempo para a bolsa concluída ainda. Então a questão não estava em sofrimento, porque não tinha necessidade. E ela simplesmente falou que não tinha como fazer. Você estourar o olho na cara dela, eu falei, não quero cesárea, eu quero normal. Ela saiu do quarto, demorou horas, quando ela voltou, era de manhã. Isso foi de madrugada, foi 2 horas da manhã que ela foi lá. Quando foi 5 horas da manhã, ela voltou e falou assim, você não tá dilatando, tem que ser cesárea. Mas, tipo, ela nem desanimou. Ela nem olhou pra ver se realmente estava dilatando ou não. Vocês estão vendo? Eu preciso bater meta e entregar o plantão. Hoje, fora... Porque durante o trabalho de parto, eu sempre digo aqui, é um período de fragilidade. Você está vulnerável. Por isso, quem tem que estar preparado e ter esse entendimento é o acompanhante. Porque na hora do parto, na hora da dor, às vezes você nem pensa. Hoje ela sabe que isso é errado. Hoje ela sabe que foi uma cesárea sem indicação. Como é que a médica chega, horas depois, e diz assim, você tá sem evolução, vamos pro parto, não tá dilatando. Ela é vidente para entender da dilatação da mulher sem realizar o exame de toque? Ela deve ser a mãe de Ná. Não tem como. Ficou claro que aqui é uma falsa indicação de cesárea mais uma vez. E isso aqui é para que vocês entendam que isso pode acontecer. Esses vídeos reagindo que eu trago para vocês é para que, na vez de vocês já estejam alerta. Opa, isso é real indicação, isso é falsa indicação, isso pode acontecer, isso não pode. Hoje ela sabe. Mas vamos lá. Veio uma outra médica, né, antes de ir embora, ela viu, tipo, quando ela fez assim, eu fiquei, é dessa que a gente sente. Ela fez assim, deu um espaço bem grande, né, como se fosse 4 dedos, por aí. E ela falou assim, tá indo. E depois eu venho você. Só que ela foi embora, porque a gente acabava com ela. E a outra já tava entrando os pacientes. E aí, depois de um tempo, a outra médica do plantão lá, que viu que tava dilatado, foi embora, a outra voltou. E falou assim, não tá dilatando não, tá evoluindo, né, não tá evoluindo, a gente vai fazer cesárea mesmo. Eu falei, não tem outro jeito, vai lá, tem um balão. Só que na minha cabeça, ela falou isso, fez na minha cabeça falando assim, não faça isso, porque é capaz de fazer uma coisa errada com você. E aí eu comecei a me assustar, porque, tipo assim, a intuição realmente não falha. E aí O balão é um método de indução que a gente tem. Balão de Krause ou a sonda Foley também. É um balãozinho que é colocado, é inserido ali dentro do colo de útero e ele é inflado
para provocar mesmo essa dilatação. Não havia necessidade. Se ela estivesse em casa, aguardando o segmento do corpo e observando o tempo dessa bolsa, porque geralmente... porque assim, não ficou muito claro se a bolsa rompeu total, se a bolsa rompeu parcial, não ficou muito claro se ela rompeu naturalmente. Mas se ela tivesse, por exemplo, poxa, cheguei no hospital antes da bolsa romper, tô com tanto de dilatação, não é fase ativa, eu quero ir pra minha casa, esperar no conforto do meu lar e ficar observando. Aí qualquer coisa, eu volto. Que foi o que a primeira médica lá no início, lembra? Falou pra ela assim que ela desceu pro andar obstétrico. Nada disso estaria acontecendo, o corpo ia evoluir naturalmente, mas há uma necessidade de, no plantão, eu bater meta de quantidade de partos, de quantidade de pacientes, eu preciso que termine. Então, eu vou tentar a toda forma, a todo custo, agilizar esse parto de acontecer. E aí, trouxeram a ideia do balão. Mas estava caminhando. E dentro da normalidade, gente, a fase latente demora mesmo. Demora. Contem aí, deixem vocês, mulheres que passaram por isso, ou passaram semanas dilatadas, ou estão a semana dilatada com 2, 3. Conta aqui nos comentários pra gente saber. Isso acontece. Eu, cara, fiquei, assim, eu falei, não tem opção, ela não. Aí, então vou esperar aqui, se de manhã você, se ela não vai ser, a gente vai parar dessa cidade. Eu achei que foi um absurdo, porque tem como esperar, assim. Tem gente que fica até 38, né, fica 38 horas de trabalho de parto, então, tipo assim, por que que espera, gente? Cara, eu fiquei assistindo o pra vocês terem noção, até a hora de aplicar anestesia. Porque a anestesia não senti nada, a anestesia não tinha como sentir. Foi meia hora só pra tentar aplicar anestesia, porque tava dando uma contração em cima da outra. Tipo, o intervalo era tão pequeno, o intervalo de 5 segundos pra dar contração, tava dando muita vontade de fazer força baixo. Eu tava fazendo, tava nem aí, porque tava fazendo ali voltar, e o corpo tava fazendo. O corpo começou a querer fazer puxo. E ela já sentia pressão embaixo, o bebê tava abaixo. A evolução tava acontecendo. Já. Eu tinha a contração, o corpo em si, já, ele fazia força sem pensar. E aí a moça, dentro da sala de cirurgia, chegou e falou assim, tenta aplicar logo a anestesia, o neném sai por baixo. Voltei, tá? Eu desapareci aqui da tela só porque eu recebi uma mensagem que precisei responder. E olha só a fala dela. Tenta aplicar logo a anestesia pro bebê não sair por baixo. Vocês entendem? Que elas sabiam também que essa evolução estava acontecendo? As profissionais sabiam. Ela foi criada por isso. O Lucas não ficou comigo na hora da anestesia, ele só entrou depois. Então, assim, eu fiquei com cagaço da, né? Eu assim não entrava nem dentro. Depois de muito tempo que eles conseguiram aplicar anestesia, e eu ainda com dor, foi horrível. Tentaram furar, acho que umas 5 vezes, ficaram tirando e colocando a agulha, porque, cara, tava com dor, tava mexendo muito, não tinha como, só furava. E eu já tava... Com contrações vindo a cada 5 segundos, gente, provavelmente ela estava no expulsivo já. É um padrão de contração de expulsivo já. E com peso lá embaixo e o corpo com vontade de empurrar, puxo espontâneo já acontecendo. Tava saturada porque tava dando a contração, eu tava impaciente porque o neném tava me tocando toda hora. Tava incomodada porque tava me furando nas costas toda hora, eu tava no meu limite, ela tava assim, falando da mulher que estava vai nascer, e vai ficar tudo bem, força, vai, segura, respira e vai. Fizeram a cirurgia, graças a Deus não tá sinal, tipo, eu fiquei tanto orando, pedindo a Deus pra não deixar eu cair, porque a dona Nada passei muito mal, vinha tentando ficar bem, vomitando pra caramba, porque eu tenho reação à anestesia, eu tenho alergia à anestesia, não sei bem, nasceu perfeita, graças a Deus, eu agradeci muito a Deus, o Lucas ficou com ela, desceu, assim que eles desceram, eu falei assim, agora já foi. Aí eu larguei no corpo, né, filho, aí eu dei assim, eu orar, seja o que Deus quiser, e aí toda hora tinha sensação de desmaiava e acordava, e vomitando. Quando eu desci, tipo, eu não tinha mulher, tipo, bem feio. Quando eu desci a enfermeira aqui, foi de parto dela também, que é uma mãozinha, Mônica, cara, que Deus, que mulher abençoada. Ela olhou minha cara e, tipo assim, viu que eu tava muito inchada, que eu tava tremendo muito, tava toda empolada, tava enfermeira. Apaguei de ver, filho. Não vi mais nada. Dia 30, eu falo com eles, assim, brincando, né, mas quando eu falo do dia 30, pra mim não existiu. Porque a questão nasceu 10 e 44 da manhã, eu vi ela, fofinha e tal, vi ela um pouquinho quando eu desci pro quarto, antes de curar de enfermeira. Vi ela um pouquinho no colo do Lucas, depois botar um pouquinho do lado, e um pouquinho na água, eu acordei, já era de noite, não lembro de quase nada, só apaguei, né? Como se não tivesse existido no dia 30, eu tava totalmente drogada ainda. Que eu, inclusive, eu não sei se no dia 30 eu ainda tava muito drogada. Foi muito difícil na maternidade com a cirurgia. Eu não conseguia ver meu corpo. Quando eu era primeiro, eu cheguei em casa, eu consegui ligar na cama direito, eu consegui olhar no meu corpo, eu não tinha visto como é que tava. Foi uma situação lá de baixo.
toda roxa, cheia de hematoma roxo. Você não tem noção do quanto estava roxo. Um roxo, parecia que alguém tinha enfiado por lado da minha perereca, porque ela estava paulada mesmo, né? Eu fiquei muito assustada, porque estava muito roxo, estava muito feio. Tirei foto, vi minha enfermeira que tinha acompanhado desde criança, mandei com uma outra pessoa. Ambas disseram a mesma coisa, que estava roxo, provavelmente, porque fizeram, a cristal já estava encaixada, já estava querendo sair, estavam fazendo força para puxar ela. Como não faz força... Vou traduzir aqui pra vocês, tentar... O que foi dito? A região vaginal, a vulva dela ficou roxa com hematoma. Por quê? Provavelmente a nenenzinha dela, acho que é Cristal o nome dela, pelo que eu entendi, já estava no canal vaginal de parto. Por isso ela já estava empurrando. Gente, ela já estava no expulsivo. Mas a equipe tentou fazer uma cesárea. E é lógico. Se eu quero que um bebê que já está lá na vagina tenha saída pelo abdômen, como é na cesárea, eles têm que puxar. E o que eu estou fazendo puxando? Eu estou indo contra o fluxo natural do corpo. O corpo dela já estava com a bebê no canal vaginal. O corpo foi feito para expulsar o bebê, não para sugar o bebê de volta para a vagina, para o colo de útero, para voltar para o útero, o bebê que já tinha saído. Por isso machucou. Por isso causou hematoma. Vocês conseguem entender a gravidade da situação? E ainda trouxe para ela mais um corte da cesárea que não era necessário. Porque a bebê já estava lá embaixo. Ela passou por todo o processo até chegar no expulsivo, evoluiu os 10 centímetros, sentiu toda a dor para no final ser roubada dela o direito de ter o parto vaginal que ela queria. E ainda teve um processo alérgico à anestesia sem nenhum motivo, não precisava. Era só respeitar, era só ser humanizada, era só entender o desejo dela e o que o corpo dela já estava fazendo, o corpo dela já estava agindo. É inacreditável. Da hematoma mesmo, porque é uma pressão que faz. E aí, por isso ficou hematoma. Você já estava encaixada, ela estava sendo por equipe, fazer essa cesárea desnecessariamente. Talvez se tivesse tirado um pouquinho mais, o negócio teria fluído. Mas não foi. E aí, fazer o quê? Já aconteceu, não tem o que fazer, passou. Não foi da forma que eu queria, fiquei muito triste, fiquei, aí estou. Mas vai passar, né? Porque nada acontece por acaso, então. Fazer o quê, né? Paciência. Não quero mais ter filho, acabou. A cristal foi a última. Não quero mesmo, não quero. O Gabriel foi uma experiência assim, tranquila, comparado com a primeira cristal. A primeira cristal foi, tipo, achei que seria de um jeito que o Gabriel foi, quando chegou lá foi totalmente diferente. Foi bem triste, falar real mesmo, entendeu? Tirando a parte minha filha de saúde, maravilhosa, perfeito, muito diferente, foi só ladeira abaixo. Não esperava, fiquei muito mal. Fiquei não, é que estou muito mal, porque aqui não tem necessidade de falar aqui nada. Por isso que, por exemplo, não apareço muito no Instagram, porque eu não estou assistindo muito bem, muito legal. E para completar, né, eu não tinha visto meus meus ainda, eu estava comigo, mas eu não tinha visto ainda, porque eu estava assimilando as coisas, o que estava acontecendo e tal, né, estava demorando a aceitar que não foi do jeito que eu queria e tal. Quando eu aceitei, eu falei assim, não, eu errei, eles erraram de ter feito uma coisa que não tinha necessidade, e isso aconteceu real, mas também eu errei em não ter trabalhado na minha mente por causa de ter parto cesárea. Eu coloquei muito na minha cabeça que deveria ser normal, e esqueci de trabalhar na mente, e se tiver que acontecer cesárea, eu não... Mas é porque assim, minha linda, você não precisa preparar a tua mente para algo que não tem... Primeiro, para algo que não é tua vontade, mas para algo que não tem indicação. Quando a gente sabe de uma gestante que tem a possibilidade de passar por uma cesárea, ou porque ela tem medo de talvez não chegar até o final do normal, tem medo da dor e tem a possibilidade de, qualquer coisa eu vou para cesárea, ou porque é uma gestação de alto risco que a gente sabe que tem um risco de talvez se tornar uma cesárea, é uma coisa. É necessário sim preparar a mente. Mas você tem que entender uma coisa, você não tem que preparar sua mente para aceitar algo que não deveria ter acontecido, entende? Você não precisa se culpar, não se culpa. Eles erraram, inclusive deveriam ser denunciados. Eu vou já abrir aqui pra gente conversar já em tela cheia. Eles erraram, inclusive deveriam ser denunciados à ouvidoria do hospital, à defensoria pública, talvez até na delegacia, no Disque Saúde, que é o número 136. Não se culpa, você não... Eu vou mudar um pouquinho, eu vou mudar algumas palavras. É como se fosse assim, eu deveria ter me preparado para saber lidar com o assalto. Eu deveria ter preparado minha mente para saber lidar com o furto, por exemplo. Mas por que eu vou preparar minha mente para algo que não tem que acontecer, que é errado acontecer? É o seu caso, meu amor. Você não tem que se preparar
poxa, eu devia ter me preparado para uma cesárea. Mas por que você ia passar pela cesárea se você não queria? Primeiro ponto. Você não era alto risco. Você não tinha comorbidade. Seu corpo estava evoluindo. O que tem que mudar é a assistência. A humanização dessa assistência. E não só a humanização, porque aqui foi uma negligência também. Não foi só violência. O que tem que mudar é o lado que presta esse cuidado. E não a gente, e não a gestante ter que mudar o pensamento para aceitar. Eu devia estar preparada para caso isso acontecesse. Mas não tinha, você não sabia, não tinha como você saber que, infelizmente, eu não tenho nem palavras para tentar trazer isso assim, mas inclusive não é o primeiro caso. Essa semana mesmo postei algum outro aí no canal, não me lembro o nome agora da gestante, talvez esteja no título, de uma gestante que passou por isso, mas ela, se eu não me engano, ela escolheu a cesárea. E aí quando ela chegou na cesárea, ela já estava no expulsivo e puxaram de volta. Foi algo assim. Enfim. Um grande beijo, minha linda. Deixem, gente, mensagens de carinho e de apoio pra Lua. Vão lá no canal dela, Lua Fernandes. Deixem aqui também embaixo o comentário de vocês. A experiência, talvez, de vocês que fosse semelhante. Entendam que isso é uma luta diária. A gente tem que lutar para que esse cenário de parto mude aqui no nosso país. O Brasil é muito precário nesse sentido. Enfim, um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.